Capítulo 123. E tudo desaba. O que foi isso? Eu sussurro, dividida entre tentar observar o que acontece com Cyrus e fechar os olhos e apoiar a cabeça no peito de Hudson. Os olhos fechados vencem a disputa, especialmente porque estou muito cansada e meu corpo inteiro dói, mas também porque o pouco que eu vi, o corpo de Cyrus literalmente desabando sobre si mesmo, como se houvesse implodido por dentro, pode ser a cena mais pavorosa que eu já testemunhei na vida. Nada com que você tenha que se preocupar. Os ossos desse desgraçado vão se regenerar, algum dia. Responde Hudson com a voz baixa, afagando os cabelos ao redor do meu rosto. Todavia, quando apoio a cabeça em seu peito e tento bloquear a dor que faz o meu estômago se revirar, ele me pede com firmeza: não durma, Gracie. Acho que mordidas de vampiro não funcionam com as conclusões, eu digo, forçando cada palavra a sair pelos pulmões que ardem, tentando fazer uma piada, para poder ver o sorriso de Hudson uma última vez. Claro, porque é exatamente com isso que estou preocupado, diz ele, devolvendo a piada enquanto me pega nos braços e atravessa o campo comigo, com a possibilidade de você ter uma conclusão, certo? Jackson e Macy finalmente chegam até nós e Jackson exige: deixe que eu a levo. Mas Hudson nem olha para ele, simplesmente continua em frente. Ele não está usando seu poder de acelerar, mas está saindo da arena a passos largos, como se tivesse uma missão a cumprir. A única coisa que ele diz é: afaste todo mundo. Faça com que saiam da arena. Não sei se Jackson segue as instruções de Hudson, mas não ouço nenhuma voz se aproximando. Parece que tudo está se afastando. Mesmo assim, talvez seja apenas o efeito do veneno no meu corpo. Gracie, aguente um pouco mais, suplica Macy com a voz marcada pelas lágrimas. Nós vamos dar um jeito nisso, eu juro. Deve haver algum feitiço, alguma coisa. Meu pai está conversando com todas as bruxas e vampiros que trabalham na escola. Eles estão tentando encontrar um jeito de... Ela para de falar, sem querer colocar em palavras aquilo que nós estamos pensando. Vai ser necessário mais do que um feitiço para me salvar agora. Cyrus é poderoso demais e sua mordida é irrevogável. Podem procurar o quanto quiserem, mas se o que Hudson me disse sobre seu pai há algumas noites for verdade, não vão encontrar nada. E por mais que eu não queira que seja verdade, a dor que me corta agora diz exatamente o contrário. Ainda assim, detesto ver Macy assim. Ela está devastada, seu rosto está retorcido e úmido pelas lágrimas, a ponto de nem se incomodar em tentar contê-las. Está tudo bem, eu tento tranquilizá-la, porque alguém tem que fazer isso. Você vai ficar bem. Eu esfrego o braço de Macy com a mão, e é a única parte do corpo dela que consigo alcançar. Para onde você está indo? Pergunta Jackson enquanto Hudson continua a atravessar a arena. Aonde você vai levá-la? Tive uma ideia. Revela ele por entre os dentes, apertando os braços ao meu redor. É uma tentativa desesperada, mas é melhor do que ficar sentado aqui esperando Gracie morrer. Os outros gemem com aquilo, mas fico feliz por alguém finalmente dizer aquilo em voz alta. Eu vou morrer. O que é? Sussurra Macy. Mas Hudson não está mais escutando. Em vez disto, está concentrado na fúria dentro de si, uma ira tão grande que ameaça ganhar vida própria e nos engolir por inteiro. Não sei se os outros conseguem perceber, já que o rosto dele está completamente impassível, mas consigo sentir na maneira em que ele me segura, perceber em seu queixo retesado, ouvir em sua respiração entrecortada e nas batidas aceleradas do seu coração. Está tudo bem, tento dizer a ele, mas uma onda mais forte e mais profunda de dor escolhe este exato momento para me atingir, e não consigo impedir meu corpo de arquear nos braços dele, de fechar os olhos e punhos e a boca com toda a força para tentar conter o grito que sobe pela minha garganta. Não está tudo bem. Rosna ele quando finalmente passamos pela porta do estádio e ficamos sobre a neve e o granizo. No momento em que fazemos isso, ouço um estrondo atrás de nós. Mace solta um gemido e seu rosto fica branco quando as montanhas encimadas pela neve à nossa volta. Segundos depois, toda a estrutura começa a desabar sobre si mesma. Eu observo tudo por cima do ombro de Hudson, conforme a madeira, o vidro, a pedra e o metal desmoronam e a arena literalmente se desfaz, pedaço por pedaço.
O que está acontecendo? Pergunta Macy com a voz esganiçada. Jackson, o que você está fazendo? Jackson está tão pálido quanto ela ao balançar a cabeça negativamente. Não fui eu quem fez isso. Você não sabe o que é o verdadeiro poder. As palavras de Hudson surgem na minha mente, assim como aquele momento em que eu estava lhe devolvendo seus poderes. O momento em que percebi exatamente o quanto eram infinitos. Infinitos a ponto de transformar os ossos do seu pai em pó com um simples gesto. Infinitos a ponto de fazer desabar um estádio inteiro apenas com um pensamento. Infinitos para fazer tudo o que quiser, sempre que quiser. E se o gemido mudo de Jackson for algum indício, ele também sabe. O que significa que ele também sabe que Hudson sempre disse a verdade. Porque se tivesse realmente decidido a cometer assassinatos, a criar o caos e a executar um genocídio, como Jackson acreditava ser o seu plano há 2 anos, então isso tudo já teria acontecido. Bastaria um estalar de dedos ou um agitar da mão e não haveria nada que alguém pudesse fazer para impedir que isso acontecesse. Jackson só descobriria depois que tudo estivesse terminado. Porque este é o tipo de poder que Hudson tem. E agora o seu irmão sabe. As pessoas começaram a correr, gritando para fora da arena, e a estrutura continua a desabar, com pedaços enormes se transformando em poeira, mesmo antes de caírem no chão. Assentos do alto das arquibancadas, pedaços do teto, fragmentos de pedra da parede externa, todos desmoronam. Todos implodem em partículas minúsculas de poeira, flutuando até o chão sem causar estrago nenhum. Sei o que Hudson está fazendo. Consigo sentir a fúria que emana dele em ondas. Ele quer demolir a arena onde as pessoas simplesmente ficaram sentadas assistindo a Collie tentando me matar, assistindo a Cyrus me matando, e não fizeram nada. Mas Hudson não está machucando as pessoas. Nem preciso olhar para saber disso. O que ele está fazendo é instilar um medo divino neles. E honestamente, eu não estaria mentindo se dissesse que talvez essa galera mereça um pouco disso. A quantidade de poder necessária para demolir a arena e não machucar ninguém. A quantidade de controle. Eu sorrio. A única coisa que seu pai tentou negar a ele. O controle de suas capacidades. Hudson aprendeu sozinho. E Cyrus perceberia isso também, se pelo menos tivesse dado atenção ao filho. Aquele dia, na lembrança, Hudson destruiu tudo na sala, exceto seu pai. Isso me faz imaginar o que mais Hudson é capaz de fazer. Eu estava morto, ou quase isso. Quase isso. Como assim? Significa que muitas das coisas nas quais eu acreditei nessas últimas semanas, meses, foram mentiras. Significa que muitas das coisas pelas quais eu responsabilizei Hudson não aconteceram por culpa sua. Talvez nem tenham acontecido de verdade. O fato de que ele tentou dizer isso várias vezes só faz eu me sentir pior. Por que você não me disse? Pergunta enquanto ele se afasta da arena e vai até a floresta pela qual chegamos há menos de 2 horas. Meu Deus, a sensação de estar aqui é surreal. Ver como tudo mudou e também como nada mudou. A dor agora é tão grande que atingiu aquele nível em que meu corpo não consegue nem mais senti-la. Uma calma serena toma conta de mim conforme a dor recua em ondas suaves. E a única coisa que vejo é Hudson, neste momento. As últimas palavras que vamos trocar. E eu quero que ele saiba. Quero que ele saiba que vejo tudo agora. Que eu consigo vê-lo. Dizer o quê? Pergunta ele. Para não chegar perto do meu pai? Tenho certeza que já falamos disso várias vezes. Não, eu respondo depois de engolir o nó que se formou na minha garganta. Por que você não me disse que era uma boa pessoa? Os olhos azuis assustados encontram os meus e nossos olhares se fixam por um momento. Por um segundo, Hudson diminui o passo, a ponto de quase tropeçar nos próprios pés, enquanto Macy e Jackson exigem saber o que está acontecendo. Mas ele não responde. Na verdade, não diz nada, e eu também não. Ficamos simplesmente nos olhando conforme uma compreensão estranha passa entre nós. A gente conversa sobre isso mais tarde, diz ele enquanto se põe a caminhar outra vez. Não vai ter essa coisa de mais tarde. Eu respondo em voz baixa, e você sabe disso. Ele começa a dizer alguma coisa, mas muda de ideia, engole em seco.
Parece que vai falar de novo, mas continua quieto. À medida que ele se esforça para falar, explosões soam à nossa volta. Eu afasto os meus olhos daquele azul torturado a tempo de ver uma árvore centenária se transformar em serragem em um piscar de olhos. Hudson. Eu tento tocar na mão dele, no lugar onde ele apoia as minhas coxas, com o braço que está por baixo dos meus joelhos, e coloco a mão sobre ele. O que você está fazendo? Ele balança a cabeça e não responde. Mais árvores explodem com cada passo que ele dá, e a floresta à nossa volta se transforma em nada. Troncos e raízes e folhas simplesmente desapareceram com cada passo longo. Ele está destruindo uma floresta inteira em um piscar de olhos, com uma fúria perfeita e absoluta. Hudson, sussurro. Por favor, não age assim. Não há nada que você possa fazer. Dúzias de outras árvores explodem à nossa volta quando digo isso. Até que finalmente ele para no meio de uma clareira que acabou de criar. Uma centena de árvores, talvez mais, que se desfizeram apenas com um pensamento. O canto da sua boca se ergue discretamente num sorriso zombeteiro. Credo, Grace, a sua confiança em mim continua tão forte quanto sempre foi. Mas o humor não alcança os seus olhos, que normalmente são azuis, mas que agora estão quase cinzentos com a tempestade e revolta das suas emoções. Não é questão de não acreditar em você, é porque consigo sentir o veneno de seu pai se alastrando pelo meu corpo. Você não vai conseguir consertar isso. Ele tensiona o queixo. Você não faz ideia do que eu sou capaz de fazer. Ele não fala isso com a intenção de ser cruel. Eu o conheço agora. Ele está tentando convencer a si mesmo. Talvez não, mas eu sei que... Eu paro de falar quando outra onda de dor passa por mim e me faz gemer. Eu devia estar numa espécie de olho do furacão há alguns minutos, mas agora a dor está tomando conta de mim numa agonia cada vez maior. Estou sem tempo. Você não sabe de nada, responde ele rispidamente, com os olhos tempestuosos, úmidos, com mais emoções do que sou capaz de acompanhar. Mas logo vai descobrir.